Meditação do dia. No livro de Lucas, capítulo 10, a palavra de Deus nos diz que Jesus enviou outros 70 adiante da sua face, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. No capítulo anterior, a palavra de Deus nos falou acerca da convocação que o Senhor Jesus fez aos 12 discípulos, deu autoridade e poder sobre todos os demônios para que eles curassem enfermidades e enviou eles a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Agora, no capítulo 10, a palavra de Deus nos fala assim: E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. É interessante destacarmos aqui que ele enviou os discípulos aonde ele havia de ir. Ele não enviou os discípulos em qualquer lugar, mas aonde ele havia de ir. E aqui nós aprendemos um princípio muito importante para a nossa vida, para o nosso ministério. Nós só devemos ir aonde o Senhor Jesus nos enviar. Nós só devemos ir aonde o Senhor Jesus nos ordenar para ir. Não devemos ir em qualquer lugar. Não é porque estamos ou queremos fazer a obra do Senhor que devemos ir em qualquer lugar. Nós só devemos ir aonde o Senhor Jesus nos enviar. No versículo 2, a palavra de Deus nos diz: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. A seara é do Senhor, e grande é essa seara, mas os obreiros são poucos. Poucos são aqueles que investem nessa obra. Poucos são aqueles que dedicam a sua vida nessa grande obra. Mas devemos rogar ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Quem envia é o Senhor, não somos nós. Não é a nossa vontade, não é as nossas forças, não é o nosso entretenimento que vai chamar as pessoas para fazer a obra do Senhor. Mas é o Senhor quem envia obreiros para a sua seara, porque a seara é dele e é ele quem envia obreiros para a sua seara. Os demais versículos, nós vemos no versículo 3, o Senhor Jesus dizendo: Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Devemos ser prudentes, pois, assim como os discípulos, aqueles que fazem a obra do Senhor são enviados como cordeiros ao meio de lobos. O mundo é mau, o mundo é cruel. O mundo não é como muitas vezes nós imaginamos, como as capas de revista e como as propagandas muitas vezes tentam nos mostrar. Um mundo bonzinho, algo maravilhoso de se viver. O mundo é mau, o mundo é cruel, o mundo jaz do maligno. E aqueles que fazem a obra do Senhor são enviados como cordeiros ao meio de lobos e devem ser prudentes, simples como as pombas e prudentes como as serpentes em meio a essa grande obra. Nos demais versículos, o Senhor Jesus fala para eles não levarem bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudar pelo caminho. Aqui, mais uma vez, o Senhor Jesus enfatiza algo que ele já tinha falado no capítulo 9, né, aos 12 discípulos. Agora, ele fala no capítulo 10 aos outros 70 que ele enviou, né, ensinando esse princípio de depender de Deus a cada dia, de não levar bolsa, nem alforje, nem alparcas, a cada dia, para depender totalmente de Deus, pois Deus providencia as coisas necessárias a cada dia para o seu povo. Assim como ele providenciou o maná no deserto durante 40 anos, a cada dia, ele também irá providenciar a cada um de nós o necessário para nossas vidas. Não devemos nos preocupar com essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Não andeis solícitos pelo que haveis de vestir, pelo que haveis de comer e beber. Buscai antes o primeiro reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E todas essas coisas serão acrescentadas. Que possamos meditar nessa palavra. Nos demais versículos, o Senhor Jesus fala que em qualquer casa onde os discípulos entrassem, eles dissessem primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. Os discípulos não precisavam
perguntar para as outras pessoas como era aquela casa onde eles estavam entrando. Eles deviam dizer: paz seja nesta casa. Isso já era o suficiente. Se ali houvesse algum filho de paz, repousaria sobre ele a sua paz. E se não, voltaria para os discípulos essa paz. Isso já é o suficiente para que os discípulos saibam aonde estão entrando. Louvado seja o nome do Senhor. Nos demais versículos, a palavra de Deus nos fala, o Senhor Jesus orienta que aonde eles entrassem, eles ficassem comendo e bebendo ali do que tivesse, pois digno é o obreiro de seu salário. Não era para eles escolherem a comida, para eles escolherem ali a refeição que eles fariam, mas era para eles comerem do que fossem oferecido, do que tivesse ali naquela casa. E aqui mais uma vez o Senhor Jesus nos ensina a simplicidade e a dependência de Deus a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Nos demais versículos o Senhor Jesus adverte Corazim, Betsaida. Ele fala no versículo 13: porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco e cinza se teriam arrependido. Portanto, será mais tolerável para Tiro e Sidom no juízo do que para vós. Essas cidades foram incrédulas diante de tantos sinais e maravilhas do Senhor Jesus. Mas em outras cidades, se Jesus tivesse feito essas grandes maravilhas que ali foram feitas, eles teriam se arrependido. Então, que possamos meditar nessa palavra. O que mais nós estamos esperando do Senhor Jesus para crer verdadeiramente nele? Um dia seremos cobrados de tudo isso que vimos, que vemos e mesmo assim muitas vezes não acreditamos. Nos demais versículos, a palavra de Deus nos diz que quando os 70 voltaram dessa grande missão, eles se alegravam e diziam ao Senhor Jesus: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E o Senhor Jesus falou: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. No versículo 22, o Senhor Jesus fala: tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Para conhecer Deus, o Senhor Jesus tem que revelar. O Senhor Jesus tem que querer revelar a essa pessoa o Pai. Que possamos pedir ao Senhor Jesus a cada dia, para que Ele revele o Pai em nosso coração. Revele o Pai a cada um de nós, a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nos demais versículos, a palavra de Deus nos fala acerca da parábola do samaritano que o Senhor Jesus proferiu a um doutor da lei que veio tentar de alguma forma confundir o Senhor Jesus. E ali o Senhor Jesus, com muito amor, profere a parábola do samaritano, dizendo que um certo homem descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ali descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, ocasionalmente, e vendo esse homem passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E assim esse homem cuidou daquele homem que estava numa situação muito difícil. E ali o Senhor Jesus diz a esse doutor da lei que ele fosse e fizesse da mesma maneira. E nos últimos versículos, nós vemos o contraste entre Marta e Maria. Marta, que andava distraída em muitos serviços, e Maria, que assentou-se aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Qual dessas duas situações nós estamos preservando em nossa vida? A situação de andar afadigado e ansioso com muitas coisas e não ter tempo para ouvir o Senhor Jesus? Ou nós estamos agindo como Maria, que escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada? Guarde essa palavra no seu coração, medite nessa palavra e assim tenha uma excelente quinta-feira na presença do Senhor Jesus.
Amém.